Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Entre Fórmulas e Resultados. E a gente vai trazer aqui de uma maneira muito descomplicada assuntos sobre saúde, medicamentos, exames, tudo para tirar você da dúvida, sair daqueles mitos e verdades. Então, hoje, o nosso tema de hoje, ele é sobre o glúten, e a gente que é um tema bem polêmico, existem opiniões divergentes. E eu trouxe aqui, o pessoal que são profissionais que atuam na área da saúde, assim como eu, e são também meus companheiros, colegas, idealizadores desse podcast. Então, eu sou Ana Cândida Cremasco, proprietária da Fórmula Activa Farmácia e Manipulação, e eu vou convidar os meus companheiros aqui a se apresentarem de uma maneira bem rápida, falando um pouquinho quem são e o que fazem. Vamos lá, pessoal? Bom dia, eu sou Fabrício Cesário, farmacêutico clínico, especialista em análises clínicas e sou sócio do Laboratório São Lucas. Eu sou a Maria Cecília, sou farmacêutica, terapeuta homeopata, reprogramadora biológica e junto com a minha irmã sou sócia da Fórmula Activa Farmácia de Manipulação. Olá pessoal, sou o Marcos Apolinário, atuo no laboratório há mais de 14 anos. Atualmente sou gestor do Laboratório São Lucas, aqui de Palmas. Então vamos começar com a pergunta, aqui para o pessoal. A gente vai discutir a respeito do glúten. E uma dúvida que sempre surge é o que é esse tal de glúten, aonde que ele é encontrado, que alimentos que ele aparece, enfim. O que a gente vai debater aqui? Alguém pode me falar o que é o glúten, A dúvida das pessoas. Esse vilão, que hoje o glúten tem sido colocado como um vilão, mas ele é um complexo de proteínas que a gente vai encontrar no trigo, na cevada, onde mais que nós vamos encontrar? No próprio centeio. No também. Centeio, exatamente. E as principais frações que a gente tem do glúten, principalmente a gliadina, e essas frações proteicas elas estão relacionadas, associadas a várias reações ou inflamações que nós temos. Por isso que a gente fala sempre essa pequena confusão, que a gente associa o glúten especificamente, e aí já vou adiantando um pouquinho, a gente fala muito sobre a doença celíaca, mas tem várias outras situações relacionadas ao glúten, também. Além do que a digestão do glúten nos humanos, ele é uma proteína parcialmente digerível, então ela por si só causa um processo inflamatório com muito mais frequência, justamente pela digestão não ser tão eficiente pelo organismo humano. Então, por que algumas pessoas elas toleram bem o glúten e outras desenvolvem sintomas assim importantes que a gente pode dizer que elas são intolerantes ao glúten? Muito relacionado muito mais ao processo digestivo, ao processo inflamatório, microbiota intestinal, que a gente vê isso hoje colocando muito em pauta, é a questão intestinal. Muitas pacientes estão com desequilíbrio na microbiota, extremamente inflamados, muito ultraprocessados, processo alimentar incorreto, sensibilizando o intestino, que já vai fazer um processo digestivo de uma coisa que ele já não digere tão bem, Então, geralmente, algumas pessoas apresentam sintomas também, e outras não, Às vezes uma microbiota melhor. Exatamente. E a questão também relacionada a isso é que alguns pacientes, algumas pessoas, quando elas têm a doença celíaca, e aqui é um primeiro ponto, a doença celíaca ela é uma doença genética, certo? E que ataca o intestino. Esse é o primeiro ponto. Se você então tem, digamos, vamos pensar o intestino como uma casa, certo? Você tem a doença celíaca, essa casa ela vai ser atacada, então ela vai destruindo. Se eu tenho uma casa e um processo que ela não vai destruindo, eu não tenho parede, eu não tenho chão. Então, como é que eu vou erguer uma casa se eu não tenho o principal? E a doença celíaca, essa questão que ataca, vai destruindo. E aí a gente tem a reação inflamatória, a gente não tem absorção de nutrientes, tudo isso relacionado a esse ataque que é causado, principalmente na doença celíaca, como uma doença genética, que é uma doença genética.
E alguns pacientes a predisposição genética, então, né? Então talvez o problema não seja apenas o alimento, e sim as condições que o organismo se encontra, né? Exatamente. Nesse caso, a predisposição, por isso que é importante a pessoa se conhecer, né? Conhecer o seu organismo, revisar os exames, e principalmente conhecer quando se tem alguns sinais e sintomas, que é o pontapé inicial para a investigação de uma intolerância ao glúten, uma doença celíaca. Exatamente. E essa questão de você se conhecer, né, porque nem todas as pessoas são doentes celíacos, né, isso é uma questão, a gente vai trabalhar isso, abordar também, que existe a sensibilização não celíaca, né, você tem uma alergia ao trigo também, então, por isso que às vezes tem pessoas que têm mais sintomas, né, certo? Dependendo da sua característica, e outras não. Aí vem aquela questão também, você tem uma sensibilidade, você tem um processo inflamatório. Então, o se conhecer é exatamente aonde que eu estou. Se eu sou uma pessoa doente celíaca, se eu tenho uma sensibilidade ao glúten, se eu tenho uma sensibilidade ao trigo, qual é o processo que eu tenho, né? Aí vai a questão de se conhecer exatamente, porque não adianta. Digamos assim, eu tenho uma pessoa que tem uma sensibilidade ao trigo, correto? Eu não sou uma pessoa doente celíaca. Geralmente eu não preciso tirar, né, o alimento da minha rotina, né? Faz parte da minha alimentação. Isso é importante, hein, pessoal? Mas o paciente que ele é doente celíaco, né, que ele tem a doença celíaca, geralmente ele precisa retirar totalmente a alimentação, né, o glúten da sua alimentação, para ter uma qualidade de vida melhor. E pegando ali o gancho que o Fabrício falou sobre se conhecer, existem sintomas muito clássicos, né, da intolerância ao glúten ou mesmo da doença celíaca, sensação de estufamento, diarreias, alguns com constipação. Mas tem sintomas que não são esses clássicos. Uma névoa mental, por exemplo, um cansaço extremo, que as pessoas, é a minha vitamina D, que a vitamina D pode estar comprometida realmente, mas a causa inicial seria essa sensibilidade ao glúten. Então a gente vê a fadiga, os casos de dores, por exemplo, artrites, o quadro piora muito. Então, isso que o Fabrício falou é o mais importante, é o autoconhecimento. Porque se você se conhece, mas eu nunca tive esse sintoma, por que eu comecei? E às vezes as pessoas pensam também, mas tem que ter diarreia. Não, às vezes a constipação, a obstipação, o intestino preso é um caso de intolerância ou sensibilidade ao glúten. Pegando esse gancho aí do intestino, né? A gente ouve falar muito sobre microbiota intestinal. E aí, qual que é a relação entre a microbiota e a intolerância ao glúten? Além da digestão, né, porque a microbiota faz o processo de digestão, são as nossas bactérias, leveduras, fungos presentes que ajudam no processo de digestão, de absorção de nutrientes, tem a questão inflamatória, né, porque você começa, a tua microbiota estando em desequilíbrio, que é a famosa disbiose, né, o pessoal fala muito, o intestino estando em desequilíbrio, você começa a abrir as velocidades intestinais, então a gente chama isso de permeabilidade, e depois aí os meninos podem comentar dos exames que a gente consegue fazer uma avaliação também, né, para saber como que tá isso. Quando as velocidades intestinais abrem, acaba absorvendo muita coisa para corrente sanguínea, e aí isso pioram os quadros imunológicos, o risco de autoimunidade. Então essa absorção exagerada de nutrientes seria um aumento de permeabilidade, que seria uma passagem... Não é nenhuma absorção de nutrientes, vai passar tudo que está na luz do intestino. Tudo sem digerir. A absorção seria o mais correto. Seria um aumento de permeabilidade. Aumento da permeabilidade intestinal, porque... Passa tudo sem selecionar, como se fosse aquela peneira rasgada. Rasgada, exatamente. Exatamente. Perfeito. E pegando até um pouco desse gancho, principalmente dos sintomas, né? Porque a gente fala, não, então eu tenho intolerância ao glúten, até mesmo fazendo um pequeno paralelo à questão da intolerância à lactose, né? A gente associa muito a problemas digestivos e estomacais, né? Eu tenho lá um quadro de diarreia, então eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a glúten, mas não necessariamente ou somente estes sintomas, né? Por exemplo, se eu tenho um cansaço extremo, se eu tenho, por exemplo, uma deficiência de absorção de vitaminas, a própria depressão. A própria depressão. E às vezes a gente vai para alguns lados e a gente acaba esquecendo exatamente de olhar para o intestino, né? Hoje a gente sabe que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Por isso que ele tem que estar também
correto, né, digamos, fazendo a sua avaliação, e eu vou colocar aqui um parênteses também, por eu ser, né, uma pessoa que tem o problema com o glúten, digamos Aí, assim. ó, temos um doente aqui. E vendo essa questão dos sinais e sintomas, quando que procurei, né, ver o que estava acontecendo, né? Porque tinha-se ali alimentação, ingerindo alimentos que continham o glúten, aí tinha vários episódios, né, de estufamento, e eu tinha uma característica muito grande que era um cansaço extremo, uma falta de concentração muito grande. Então, para fazer qualquer atividade, era um desespero, não? Mas vamos deixar para depois, porque isso aqui agora eu não quero, porque eu tinha um cansaço. Mas não estava legal. Aí você fazia a dosagem das vitaminas, tá ok, vitamina D, beleza, Mais ou menos. Tá mais ou menos, né, e tal. Mas sempre tinha. E a questão do estufamento. O intestino não funcionava de forma regular, a gente até pode, né, comentar isso, essa questão do intestino, ele precisa funcionar corretamente, não funcionava. É porque ele tem que estar saudável para poder absorver corretamente os alimentos, né? Exatamente. Vamos fazer alguns exames, né? Vamos pesquisar o que está acontecendo. E quando deu, né, os exames positivos, digamos assim, que eu descobri a causa do glúten, e aí a gente vai começando a retirar ele gradativamente, a qualidade de vida, ela melhora. Então, primeiro passo, sentir sintomas. Quais eram os meus sintomas? Problema intestinal, estufamento, a questão do cansaço muito extremo, dificuldade de concentração, e não era associado a outra situação, era um problema relacionado ao glúten. Mas só uma coisa, você fez exame, por exemplo, de vitamina D. Fiz. Deu baixa. Fez reposição, sintoma continuou. Continuou. Então, isso é muito importante, né? A gente relatar para o prescritor e exigir essa observação dos sintomas, porque, veja, tinha algo mais profundo aqui no caso do Marcos. Exatamente. E essa questão de você repor, tá lá, vitamina D, ok, acho que é um problema de vitamina, né? Eu tô com a minha vitamina D baixa, minha vitamina B12 baixa, vou repor, né? Indiscriminadamente a gente repõe. Mas ela continuava baixa. E os sintomas continuavam, né? O intestino não estava saudável, inflamado, Exatamente. Não conseguia absorver corretamente. E a tua imunidade? Porque isso é outra coisa, né? Vocês devem ver no laboratório, a gente vê muito na farmácia. Mas vive doente. Aí, o sistema imunológico, porque a gente tem uma inflamação crônica, que seja pelo doente celíaco ou não, causa uma inflamação crônica intestinal, tem mediadores ativos o tempo todo. Cara, a pessoa vive doente. Exatamente. Exatamente. Então, a gente fala, né? Saúde é igual uma qualidade de vida, né? Então, a questão da doença que você tem no sistema imunológico é realmente, você pegava eu brincava assim, qualquer resfriado ou qualquer situação, eu acabava tendo, porque exatamente pela essa falta de absorção de vitaminas, de nutrientes que me levava. A partir do momento que, identificamos a causa, agora nós começamos um tratamento correto, a qualidade de vida melhora. Porque o teu sistema imunológico está melhor, teu intestino trabalha de uma forma melhor, a tua qualidade de vida melhora. Os teus exames também demonstram isso, né, Fabrício? Exatamente. E aproveitando ali, por isso que é importante saber a causa, né? O que é? É uma intolerância ou uma doença celíaca? Qual que é a diferença e por que saber? Então, o que a gente já presenciou? Pessoas com diagnóstico de doença celíaca, chegando no teu laboratório, vem repetir os exames porque o médico retirou todo o glúten da minha alimentação. E eu acho que isso não está certo. Daí, depois que o médico já faz a orientação para a pessoa retirar, né? Então, a pessoa retirou, depois vai lá e faz a dosagem dos exames novamente e aí está negativo. Então, falso negativo. Aí a pessoa acha que ela não tem nada, que é segurou. Isso, que tá tudo certo. Tá. E aí que entra essa parte em que o Marcos falou dos sinais e sintomas. Veja só, são sinais um pouquinho mais graves, como
como foi dito antes, em relação ao esquecimento, à fadiga. Então, isso são sinais, sinais mais neurológicos, algo que vai ficando mais sério. Então, a pessoa, às vezes, tinha um diagnóstico, ela negligenciou o diagnóstico médico, achando que era apenas uma intolerância, ali não era uma doença celíaca, porque existe essa diferença. E qual é essa diferença, assim, de uma maneira bem prática para as pessoas que estão nos assistindo? Qual a diferença entre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, né? Então, é uma doença que tem predisposição a algo genético. Marcadores imunológicos, então, vão mostrar isso. Então, são algo que é da pessoa já. Pode ser que a pessoa tenha uma predisposição, nunca desenvolva. Mas daí eu vou ter que fazer um exame de DNA para saber isso? Isso, no laboratório a gente realiza um exame genético, né? É aquele que eu fiz, o equilíbrio? Ele também consta no equilíbrio, né? Mas tem uns específicos, né? Tem. Inclusive o Fabrício até comentou, pode explicar, essa questão de você fazer, Fabrício, a gliadina, o endomídia transglutaminase, que tu comentou de você fazer dar um falso negativo, porque aqui às vezes até acontece não sei, talvez se a forma correta seria um erro, mas eu retiro o trigo, o glúten da minha alimentação, vou lá repetir os meus exames, geralmente esses exames eles vão dar resultados negativos, que a gente fala, né, Fabrício? Porque eles são exames mais de triagem, né? Então, inclusive para acompanhamento, né, destes exames. Geralmente você vai ter uma alteração nesses exames quando você está num processo já inflamatório. Então aí você tem uma gliadina alterada, um endomísio alterado e uma transglutaminase alterada. Exatamente. E mais uma informação importante que geralmente as pessoas começam a manifestar entre os 9 anos, aí um dos dados que a gente traz da literatura, entre os 9 e acima dos 20 anos. Então, às vezes a pessoa nunca teve nada, de repente começou a aparecer os sinais e sintomas. Aconteceu recentemente de uma criança de 4 anos realizar e aparecer lá o exame DQ8 e DQ2 positivo. Então, quer dizer que ela tem algo relacionado ao estado fisiológico dela? Inicialmente não, porque ela não tem sinais e sintomas nenhum. Ela está fazendo uso da alimentação e não tem nada. Mas ela tem uma predisposição a ter. Então, a mãe dessa criança tem que ficar em alerta em relação a isso. Já na sensibilidade, ele não tem essa genética, né? Assim, tão marcante, às vezes ele não tem nem fatores mostrando ali a parte de anticorpos positivos, por exemplo, que acontece no paciente celíaco, né? Mas na sensibilidade ele vai apresentar sintomas que são físicos, vai apresentar às vezes alguma imunidade, uma desbiose, uma permeabilidade intestinal, que é onde você vai investigar, né? Aí na sensibilidade não existe um exame específico, né? Então, para o diagnóstico, porque é mais por sinais e sintomas. Aí, pacientes que ingerem lá o glúten podem ter diarreia, como ela disse, na diarreia você tem uma perda de nutrientes, né? Então, baixa B12, você pode ter anemia. Então, entra vários outros exames e fatores que podem estar se alterando. Mas, por exemplo, como ele tem esse foco muito grande na questão intestinal, a gente tem os exames de zonulina, tem pesquisa de índica, né? A zonulina é um exame que os meninos podem falar melhor do que eu, mas é um exame que custa um pouquinho mais caro, né? Que ele vai buscar aí, essa zonulina, ela é a proteína que liga as células intestinais. Então, é ela que deixa o intestino fechadinho. Quando você tem o glúten, ele tende a estimular o aumento dessa zonulina. E com isso, quanto mais zonulina eu tenho, mais aberto. E é o componente do glúten que é a gliadina. Ela tende, quanto mais gliadina tiver, mais zonulina o corpo produz, e com isso mais permeável fica o intestino. Então, mas eu acho que é um exame mais carinho, né? Sim, ele tem um valor agregado, até a gente fala que a zonulina, a gente chama ele de o exame do intestino permeável, né? Uhum. Porque quando você tem essa permeabilidade, você acaba permitindo que muitas toxinas, inclusive bactérias, né, passem para a corrente sanguínea exatamente por não existir mais essa barreira, né? Essa junção.
causando, inclusive, novamente, processos inflamatórios, né? Então, ele é um exame, sim, de um valor um pouquinho mais agregado, porém, ele tem um sentido clínico muito importante para a gente fazer essa avaliação da permeabilidade intestinal. Mas a gente consegue fazer isso com o INDICA, né? Que é um exame mais barato, um exame de urina, e que vai mostrar aí um pouquinho da questão da fermentação das proteínas. E se você está fermentando, né, ou produzindo muito isso, porque ele é aí um derivado do triptofano, que vem dessas proteínas, você consegue avaliar também o intestino do teu paciente, ou você mesmo, né, como investigar como que está a minha microbiota. Solicita no laboratório uma pesquisa de INDICA, um exame simples de fazer, assim, né, em termos de paciente, coleta, né, um exame de urina, mas que vai te dar um parecer bem bacana de como que está o funcionamento da tua microbiota intestinal. Eu gosto bastante, né? É muito importante, né, saber que os sintomas do glúten, né, não é só intestinal. Eles podem ser sintomas extraintestinais, como eles falaram ali. Fadiga, cansaço, dores articulares, ansiedade e a própria depressão, que é tão comum e tão divulgada, né, por todo mundo. A piora, né, dos quadros de artrite reumatoide, tudo Tá, isso. e assim, já escutei como o Fabrício falou, que está relacionado à questão imunológica. Então, uma dúvida que surge sempre é a relação entre o glúten e doenças autoimunes, por exemplo, como Hashimoto. Qual seria essa relação, assim? E a gente cai de novo no mesmo assunto, intestino. Porque Hashimoto, todo mundo fala, é tireoidite de Hashimoto, né? É uma doença da tireoide. Não, a raiz da Hashimoto é intestinal. É um intestino permeável. Então, através desse exame simples de urina, a gente consegue também evitar ou partir para... Ou pelo menos você consegue entender que o teu intestino, ele não está funcionando direito, a grosso modo, né? E aí, com isso, você vai buscando, então, técnicas, suplementos, coisas que você vai usando para tentar melhorar a tua saúde intestinal, melhorar a permeabilidade. Agora, sim, eu vejo que o pessoal está muito cansado de fazer uma série de exames, todos desconexos, que nada traz informação a nada. Nós atendemos os pacientes lá na farmácia, a gente tem essa parte de leitura dinâmica de exames, né, leitura clínica, para a gente ver o valor de referência. A gente sabe que estar com valor de referência não indica saúde, né, a gente tem um valor funcional para cada exame, e eu vejo assim que quais seriam os exames, surgiu uma suspeita, né, de intolerância a glúten, que exames seria o ideal as pessoas estarem procurando para realmente ter um diagnóstico e seguir o caminho de saber se é uma intolerância a glúten ou se é outra coisa, para não ficarem perdendo tempo e nem dinheiro, né, porque tudo isso custa hoje, né. Eu acho que inicialmente dá para fazer a dosagem da flangglutaminase GA, antidomísio e a gliadina. Não sei se teria mais alguma, se daria para incluir. O INDICA andava para a gente colocar também? Eu sempre digo que você fazer estes exames, eles são importantes para o diagnóstico, mas sem a gente também não esquecendo, né, de fazer principalmente como está o nosso quadro atual. Né? Por isso que além da gliadina, o endomísio... Então fazer um check-up básico. Fazer um check-up básico. E o que seria, né, esse check-up básico? Porque a gliadina, o endomísio e a transglutaminase, a gente precisa deixar isso também bem claro, a gente considera que são exames de triagem. Né? São exames de triagem. Eu fiz a minha gliadina, o endomísio e a transglutaminase deram negativos, que a gente fala. O valor de referência está dentro do valor de referência, né? Deu negativo. Mas não necessariamente significa que eu não tenha doença celíaca, que eu não tenha uma sensibilidade ao glúten. Voltamos àquilo que a gente comentava no início, dependendo da forma como está a alimentação desse paciente, né? Então, são exames de triagem. Ok, esses exames eles deram negativos. Eu permaneço com os sintomas, a gente pode partir para um outro exame que a gente também comentou, que é o exame genético do DQ2 e DQ8, que são a pesquisa de 2 genes, certo? Mas aqui também é uma questão importante. 30% das pessoas hoje têm esse gene. Tá? Ele vai dar lá que eu tenho a presença desse gene. Mas não necessariamente que vá desenvolver, ela é uma predisposição. Então, quando eu faço os gliadina, endomísio, transglutaminase deram resultados negativos, eu parto para este exame genético, que este exame é o que a gente fala de exclusão, né? A gente vai excluir se esse paciente tem alguma doença celíaca ou não.
Opa, tenho os exames primeiros ali de triagem, deram negativos. Continuo com sintomas, faço o exame genético, deu positivo, opa, é por esse caminho que eu devo seguir. Então, faríamos, primeiramente, os exames de gliadina, endomísio, transglutaminase, faríamos alguns exames de check-up, como o hemograma, que a gente precisa. O hemograma, ele é fundamental, né? Acho que o hemograma, inclusive, ele deveria estar em toda a rotina laboratorial de todos os exames. Né? Extrai muita coisa de lá, né? Extrai muita coisa. Questão de anemia, imunidade, parasitose. Né? O próprio processo inflamatório. Você pega os monócitos mesmo dentro de valor de referência, mas já no terço superior, né, eles podem estar indicando uma inflamação crônica, né? Eu incluiria, além do hemograma, eu gosto muito de ferritina, gosto de gama-GT, porque eles vão indicar um processo inflamatório, ou indicam, né, que se eu for pedir, o indicam vai estar em todos para observar esse processo inflamatório, e acredito que marcadores de zinco, vitamina D, alguns assim, eu acho que também são bem importantes de terem aí. Porque além de você descobrir que a gente não pode tratar apenas o sintoma, né? Isso é uma coisa importante, porque quando eu descobri, eu tratava o sintoma, não a causa também, né? E aí vai uma questão também, além, você precisa ter esse acompanhamento multidisciplinar, isso é muito importante, porque hoje está muito, a gente pesquisa muito, né, Google, outras ferramentas, a gente está aí com as IAs da vida, né? Então a gente corre muito e a gente acaba esquecendo que existe todo um processo que precisa ser trabalhado. É uma engrenagem, é uma máquina que funciona super bem, né? Então qualquer perda de ajuste fino, a gente fala assim, ela vai perder, vai começar a dar sintomas, sinais. Agora, uma frase que eu gosto muito de falar sempre, que genética não é destino. Então, o pessoal tem medo de fazer exame genético e descobrir uma doença. Uma predisposição. Na verdade, não é descobrir uma doença, sim uma predisposição, perfeito, foi ótima essa correção. Por quê? Porque sabendo que eu tenho predisposição a isso, eu posso saber, com um acompanhamento multidisciplinar, que exames eu vou fazer na minha rotina, que são importantes eu manter, que cuidados eu tenho que tomar na minha alimentação ou nas minhas suplementações para que eu não venha desenvolver, não dar material para que essa genética se manifeste, né? Então é muito importante isso. Mais alguma coisa, gente? E essa questão multidisciplinar também, né, do acompanhamento, né, com as medicações, a gente vai entrar também, pode ser feito, né, quais medicamentos a gente deve utilizar, porque quando a gente corta, e alguns pacientes, a gente tira, né, principalmente eu também fiz isso, cortei do noite para descobrir, saiu o resultado dos meus exames, não vou mais comer glúten, não quero mais nada relacionado a trigo, né, então da noite para o dia. A irritabilidade... Gente, porque tudo é trigo, tudo é carboidrato. A minha irritabilidade, assim, do dia para a noite, era demais, sabe? E até mesmo aquela questão era como se fosse um certo vício, digamos assim, né? Porque eu precisava do glúten. Então, cortei o glúten na terça-feira, na quarta-feira, tudo para mim era motivo de estar bravo, de estar irritado, sentia a necessidade. Então precisa ter esse critério e, né, esse cuidado na retirada do glúten. Sim, a gente percebe que os pacientes que retiram as questões inflamatórias, principalmente respiratórias, tanto a lactose quanto o glúten, melhora muito a questão respiratória, as questões inflamatórias, alergias de pele, tudo isso a gente percebe que tem uma melhora, mas precisa olhar e individualizar cada caso, que é o que a gente trabalha E é importante também que, como o Marcos falou, ele tirou tudo. Mas o que acontece? Um dos erros muito comum. A pessoa vai dizer, eu vou tirar a farinha da minha alimentação. Ele tira a farinha e o que é feito da farinha? Pão, bolo. O resto come tudo. Né? Então, por isso que hoje em dia nos toma alimentos... uma cervejinha. Toma uma cerveja. Hoje em dia nos alimentos vem no rótulo, contém glúten ou não contém glúten. Isso é uma informação interessante. Por mais que dentro desses produtos existam substâncias que vão deixar a pessoa a longo prazo pior, né, muito processados, enfim, mas ele traz essa informação de se contém ou não glúten. E vem o conhecimento, né? Porque quando você tem conhecimento, você começa a entender. Porque tem muitos alimentos que não contêm glúten, que são muito bons, né? Diminuição de processados.
os alimentos, assim, eu vejo hoje, a gente tem um acesso ao conhecimento com bons profissionais, seja até da área da culinária. E você sabe que dependendo da forma com que você prepara uma pasta, ela vai liberar menos ou mais glúten. Então, tem a forma com que a farinha, as diferenças de farinha, né? Agora falando do trigo, de país para país, umas muito processadas, outras muito pouco processadas, umas com mais teor de proteínas, outras com menos, tudo isso vai influenciar, né? Então eu gosto muito de estar pesquisando, e hoje em dia com bons profissionais a gente consegue ter acesso a esse conhecimento de uma maneira gratuita, básica, e às vezes você vai saber a preparação de um alimento ali que vai liberar menos glúten ou não, até fazer um bolo, né? Quem cozinha, como eu, né, eu cozinho bastante, bater demais a farinha, ela vai liberar o glúten, que às vezes acontece que o bolo sola e tudo. Então, assim, são detalhezinhos que vão fazer diferença mesmo, né? E facilita também a vida, porque quando a pessoa se depara com essa situação, ela diz, meu Deus, o que eu vou comer agora, né? Porque tudo é ofertado. Hoje a gente tem muita oferta, né, de carboidrato no lanche, aonde a gente vai. Então daí a pessoa entra em desespero, porque ela está acostumada a ver essa fartura, e agora, para que lado que eu vou, né? E a gente acaba, em partes é bom porque é um caminho que você olha que existem outros alimentos, né? A gente acaba consumindo mais vegetais, carnes, enfim, mas é interessante, assim, hoje a gente procurar também esse conhecimento para não se desesperar, né? E é importante deixar claro que o glúten, ele não faz mal. O glúten, para a população no geral, não faz mal para quem tem a doença, né? Então, muitas pessoas falam que o glúten faz mal para a saúde, né? Então, para quem tem a doença celíaca ou intolerância, ele vai fazer mal. Eu acho que o que a gente tem visto, assim, um aumento dos sintomas que os pacientes têm relatado, porque a gente nunca pegou tanto paciente com ferritina alta como marcador inflamatório, gama GT alto como marcador inflamatório, disbiose muito frequente, e aí eu acho que o glúten, ele acaba entrando como esse vilão, porque o sistema, né, e eu gosto muito de trabalhar com a palavra terreno biológico, o terreno biológico, o corpo desse paciente está adoecido. Por quê? Muito ultraprocessado, muito embutido, muito refrigerante na alimentação, desde criança, né? Antigamente... Corante, né? Corantes. Então, assim, veja, a gente tem vivido um processo onde o nosso corpo vem muito sensibilizado. E aí o glúten, que já não tem uma digestão adequada pelo nosso sistema, que já está nessa oferta toda, ele cai num terreno que já não está bom. Então, vai piorar o quadro do paciente. Então, assim, de 10 pacientes que a gente atende, por exemplo, na farmácia, 9, ou vamos colocar 8 ou 9, estão ali se queixando, que não tem uma digestão direito, que o intestino isso, que aquilo. Você pega exame, B12 sempre baixa, vitamina C baixíssimas. Então, assim, é um terreno. Nesse caso, a gente acaba condenando o glúten porque ele entra como um fator muito a mais. Então, na visão funcional, olhando de uma visão funcional, a gente não é só retirar o glúten, é analisar o paciente, é mudar o estilo de vida, mais atividade física, alimentação de verdade. Ou seja, alimentação de verdade. Né? Alimentação de verdade. Então, se encaminhando aqui mais para o final da pauta que nós preparamos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre então não é só retirar o glúten, né? Não. A gente pode fazer os exames corretos, dar um olhar para o intestino, e aí a gente fala muito sobre inflamação do intestino, a gente vê muitos prescritores prescrevendo probióticos. Quais suplementações a gente tem hoje na farmácia de manipulação, né, porque é o nosso ramo mesmo, que poderiam estar auxiliando nessa disbiose, que seria essa redução da peneirinha lá do intestino, né, para passar o que realmente importa, quais suplementos a gente poderia estar usando para desinflamar o intestino e mesmo trazer saúde, fazer suplementações de uma maneira mais adequada. A gente tem visto também muita suplementação injetável, né, como a solução das baixas de vitamina e tudo. Então,
o que a gente poderia estar fazendo hoje na farmácia e manipulação que trouxesse um benefício, claro que sempre acompanhado dos exames, Sim. e de uma leitura correta dos exames. Você tocou no assunto dos lactobacilos, né? Então, o lactobacilos ganhou uma importância gigantesca e todo mundo tinha que usar lactobacilos, né? Porque o que são os lactobacilos, né? São cepas de micro-organismos vivos que você vai ingerir e o paciente vai estar lá colonizando. Só que ninguém se atentou ainda, e poucos profissionais, não vamos nem dizer ninguém, né, mas poucos profissionais se atentaram que não adianta você encher o paciente de lactobacilos, né, que são micro-organismos. Que são, né? de micro-organismos que têm uma função benéfica, e sim, a gente não vai condenar eles, mas se o paciente está com o intestino completamente inflamado, um celíaco ativo, né, não adianta. Então, a gente precisa trabalhar barreira intestinal, desinflamação intestinal, e aí entram inúmeros produtos. Nós temos 2 que a gente trabalha muito na farmácia, que é o Microbiomex com Biointestil, que são fitoterápicos que vão diminuir o processo inflamatório, vão fortalecer a barreira, né? Então, vão ajudar o corpo a fechar. A glutamina, eu sempre falo que a gente tem produtos muito antigos e que as pessoas acabam, isso aqui não funciona mais. E ele é um excelente produto para melhorar a barreira, para melhorar o trânsito intestinal. Então, assim, a cúrcuma tem essa pegada anti-inflamatória também. Aí você pode entrar até com zinco, vitamina D, porque eles, mas é porque eu não tenho zinco suficiente? Não, porque eles participam da melhora da barreira intestinal, eles participam da imunomodulação, então diminuir processos inflamatórios. Então, todos esses são produtos que você pode ir colocando no dia a dia, de novo, com orientação, acompanhamento, porque não é usar glutamina a vida inteira, né? A gente precisa fazer ciclos de trabalho, para depois que você garante um intestino saudável, aí você começa a colonizar com uma microbiota saudável, coisas que vão ser coerentes com o teu intestino, e aí sim. Agora, essa coisa de dar para todo mundo, faz para todo mundo, está fora hoje de uma visão integral de saúde integrativa realmente, né? Cada indivíduo é único, tem uma microbiota única, tem um organismo único, uma genética única, isso precisa ser levado em conta. Meu tratamento não é igual ao do Fabrício, não é igual ao da Ana, cada um precisa ser acompanhado de forma individualizada. Exatamente. Maria, aproveitando só uma pergunta, tu falou vários princípios ativos que talvez para algumas pessoas nunca tenham ouvido falar desse princípio ativo. Então, existe uma resistência da medicina alternativa, que é das formas que vocês preparam, em relação ao que o mercado já produz e entrega? É que tem uma diferença, né? Primeiro, existe na medicina tradicional uma resistência a certos fitoterápicos, a produtos naturais. Exatamente, até essa questão porque eu utilizei não ajudou muito. Então, realmente tem essa questão. E também quando se fala às vezes você vai em algum lugar, né, um restaurante, alguma coisa, não, esse alimento ele não tem glúten, mas você não sabe como que ele foi processado, não sabe como ele foi preparado, né? Pode ter essa contaminação cruzada também, dependendo da situação do paciente. Nem todos os lugares têm uma cozinha exclusiva, né, porque o ideal seria cozinha exclusiva. E garantir isso também é complicado, até por conta da contaminação do próprio produto, né? Sim. Que às vezes tem gente, contaminante. Sei que tem bastante assunto para isso, né? Vamos deixar para um próximo episódio. Então chegamos ao fim desse podcast e aqui a gente viu que o glúten não é o vilão, né? Ele não é aquele criminoso sozinho que causa todos aqueles transtornos. Entendemos um pouco sobre microbiota, enfim. Passamos aqui um panorama, a importância do intestino, né, e da inflamação. Também entendemos um pouco sobre os exames, sobre alguns fitoterápicos, como a manipulação e o laboratório de análises clínicas podem entrar e contribuir para um diagnóstico e uma saúde melhor dos pacientes. Só que agora eu quero pedir uma coisa para vocês: compartilhem esse assunto com quem vocês sabem que gostaria de saber sobre glúten, sobre inflamação, sobre intestino, quem só é curioso, quem passa por essas situações. Compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal, porque a gente vem com mais podcasts por aí, com mais assuntos como esses, polêmicos, que geram uma série de divergências. Enfim, ficamos aguardando vocês aqui. Nos sigam no Instagram,
lá no Instagram, vou ter que colar aqui, porque como é o primeiro episódio, né, eu não sei tudo certinho ainda, tá lá, @Entre Fórmulas e Resultados, e também se inscreva no nosso canal Entre Fórmulas e Resultados aqui no YouTube. Obrigada e até a próxima. Ok.